Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, o Globo hoje postou aí uma nota importante que fala sobre a negociação de uma nova fórmula para calcular o piso salarial de professores. E essa situação, claro, que esbarra em resistências. E essa resistência, ela vem da classe trabalhadora, os professores, obviamente os sindicatos, e por outro lado, prefeitos e governadores. A nota é importante porque nós estamos exatamente vivendo o momento, hoje gravando o vídeo dia 30 de dezembro de 2025, penúltimo dia do ano de 2025, e nós estamos aqui pedindo licença para o Jornal Globo poder apresentar esse texto dessa matéria importantíssima aqui do Bruno Alfano, gente, lá do Rio de Janeiro, em que ele está falando sobre a possibilidade de mudar a fórmula para fazer o cálculo do piso salarial de professores no Brasil. Quer dizer, normalmente são feitas leis orçamentárias anual, plano plurianual, né, de orçamento. A gente sabe que são feitas aí essas organizações de finanças para o ano, né, correr no estado de Minas Gerais, no Brasil inteiro. Todos os estados e municípios passam por essa situação, seja através do plano diretor organizado aí pelas prefeituras, seja através do estado de Minas Gerais, que tem também que apresentar, né, financeiramente, né, como que vai ser investido os recursos para o ano em curso, o ano que nós teremos aí em 2026. E a ideia aqui, gente, é porque normalmente essas negociações das portarias que acontecem do MEC, tratando sobre reajuste do piso, eu vou apresentar daqui a pouquinho. Eu vou até adiantando a matéria para vocês aqui, ó, importante a gente passar, porque olha o que acontece, olha o que nós temos aqui, ó. Esses são os percentuais ao longo dos anos, a matéria que está lá no jornal O Globo, né, gente? E informando aqui, em 2009, um piso de R$ 950, e a partir de 2010 os reajustes, né, anunciados sempre em janeiro, e a ideia, pessoal, é que esse reajuste seja anunciado no meio do ano para que governadores e prefeitos, né, e servidores também, né, de certa forma, possam se organizar aí, mas muito especialmente, claro, o chefe do Poder Executivo, organizar financeiramente para fazer o aporte, o repasse financeiro aos trabalhadores, à educação. Bom, sabe que o Fundeb hoje, 70% dele tem que ser investido na remuneração dos trabalhadores, na valorização dos trabalhadores da educação. No entanto, nós sabemos que existem prefeitos e governadores que não fazem a utilização do recurso de 70%, e aí, pessoal, esbarra numa questão importante, que é o rateio do Fundeb, que normalmente muitos prefeitos têm feito aí o pagamento, né, de um 14º salário através de um abono, e em Minas Gerais a gente recebeu somente um, foi depois que nós tivemos aí, né, a pandemia, e houve apenas o pagamento do rateio do Fundeb em Minas Gerais, por ocasião da secretária de Estado de Educação, Júlia Santana. Houve um rateio, né, que o Estado efetivou, repassou para os trabalhadores, porque de fato não tinha utilizado um percentual mínimo de 70%. Ah, então quer dizer que tem que ser 70%? Não, gente, o governador, o prefeito, ele utiliza, se tiver recurso em caixa. A exemplo do que acontece em Minas Gerais, que tem recurso do Fundeb e não faz o rateio porque não quer. Essa que é a grande questão aí. Nós tivemos até projetos de leis que transformaram em lei com vetos do governador em relação àquela parte que autorizava, não era nem positivo, né? Que autorizava o pagamento do rateio para os trabalhadores da educação no estado de Minas Gerais, e foi vetado pelo governador. Bom, vocês estão acompanhando aí, começa em 2009 com um piso de 950, para continuar o vídeo, e aqui em azul, 7,68%, ficou acima da inflação do ano anterior, né, de 4,11%. Em 2014, nós tivemos 1.697,39, 8,32%, pode ver que o azulzinho sempre acima da inflação, né, gente? Repare aí. Nós temos aí de 2018, 2.455,38, 6,81, inflação do ano anterior de 2,07. Em 2022, nós tivemos 33,24% de reajuste, né, que passou de 3.845 para 4.420,55, 14,95, levou para 4.580 em 2024. E em 2025 o piso hoje
está 4.867,77. Nós tivemos aí 6,27 anunciado pelo MEC através da portaria interministerial. A inflação a 4,777. Aguardamos agora do ano 2026 e a portaria, tudo indica que ainda não foi publicada, tá, gente? Regra geral, eles publicam isso aí dia 31, divulgam dia 31 de dezembro ou na primeira semana de janeiro. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Na verdade, eles divulgam bem em janeiro, né, gente? Essa informação aí. Já teve ocasião que divulgou dia 31/12 e tem situação que divulgou em janeiro. Nós sabemos disso aí. Bom, mas aí, gente, a projeção para 2026 é de um reajuste de 2,9%, com a fórmula em vigor, abaixo da inflação, cuja previsão é de 3,5%. Vai ser inédito isso, né? Porque se você der uma olhada aqui, ó, somente em 2021, mas aí existe um fenômeno aqui, né, que eu acabei de falar, inclusive, né, que travou aqui, zerou. Mas olha a situação, gente. Todos os anos nós tivemos uma boa parte deles, né? Em 2024, estou vendo aqui 3,62, 3,71 a inflação do ano anterior. Mas na maior parte aqui, pessoal, um percentual muito alto mesmo, sempre ficou acima da inflação, os reajustes, né? A expectativa é que agora em 2025, segundo o jornal O Globo aqui, é que o reajuste esteja em torno de 2,9, 0,85 a 2,9, com a fórmula em vigor abaixo da inflação, cuja previsão é 3,5%. E aí, pessoal, esse percentual, no entanto, ainda pode mudar a depender do último trimestre da economia, então podemos ter mudanças por aí. Há 2 semanas, o jornal continua dizendo que Camilo afirmou na Paraíba que vai aguardar a definição desse patamar e que o importante é que os professores não podem ter menos que a inflação. Em 2025, o aumento foi de 6,27%, o que levou o piso ao patamar de 4,867, vocês estão vendo aqui, ó. Tá, gente? 6,27% efetivamente, né? E à época o governo chamou atenção para o fato do reajuste ter sido acima da inflação de 4,77% no acumulado de 2024. E a lei do piso do magistério foi uma vitória dos professores. Se não fosse ela, a defasagem salarial em relação a outros profissionais seria ainda mais alta, disse o ministro. É porque se a gente fizer uma pesquisa aqui, média geral, os servidores, eles ainda ficam aquém, né, pessoal, de outros trabalhadores com a mesma formação, atuando aí no mercado de trabalho, na educação. Ainda assim, um docente da escola pública recebe apenas 86% do que alguém que tem o mesmo patamar de escolaridade. Em resumo, é isso aí, tá? Existe uma possibilidade de haver mudança na regra, mas é claro que isso vai passar por um debate, né, que os professores garantiriam aumento real todo ano, mas ambas sofrem resistência, sobretudo dos estados que têm as maiores redes e teriam os maiores impactos, mas também de parte de prefeitura. Então, por isso que aqui no texto, né, bem aqui na inicial, nós temos essa informação aqui, ó, esbarra em resistência, essa nova forma para calcular o piso salarial. Para você entender a fórmula aqui, é que o Ministério da Educação está negociando com professores, estados e municípios um novo cálculo para o piso salarial para a categoria. Atualmente, a fórmula estipulada em lei tem tido a sua validade questionada na Justiça e também é criticada por gestores educacionais por falta de previsibilidade, uma análise que é compartilhada pelo ministro da Educação, Camilo Santana. A proposta do governo é garantir que todo ano haja aumento real aos docentes, porém encontra resistências, né, nas negociações, tá, gente? A gente só quer apresentar um projeto de lei se for consensual, em que tanto o representante dos professores concorde com o modelo, quanto os municípios e estados, afirmou Camilo Santana, e vem aquela tabela aqui em seguida, tá, gente? O fato é o seguinte, a gente não sabe se vai ter essa mudança, a gente não sabe como que vai ser isso aí, como é que isso vai se dar lá na ponta. O fato é que a categoria está aguardando ansiosamente algo, tá, pessoal, que seja acima da inflação. E como o próprio jornal o Globo agora há pouco colocou, nós estamos em torno de 2,9%, com a fórmula em vigor, tá, gente? Abaixo da inflação, cuja previsão
é de 3,5%. Então, se a gente tem aí 3,5% de inflação, que é o que se espera, a gente sabe que tem que aguardar mais números aí, esse último trimestre é importante para a gente ter uma ideia do que vai acontecer, mas eu já estou, Canal da Educação já está garantindo para vocês aqui, a nossa expectativa ela é muito negativa. Ela é muito negativa. Realmente, acho que alguma coisa precisa ser feita aí. Tá, pessoal? Bom, vou encerrando por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do Canal da Educação de Minas Gerais. Tá bom, pessoal? Fique em paz e que Deus te abençoe.